Começando o programa Sala de Visitas, hoje nós vamos falar sobre gerontologia, que é a ciência que estuda o processo de envelhecimento humano, de modo a atender às necessidades físicas, emocionais e sociais do idoso. Para falar sobre a importância dessa profissão para a população idosa, eu converso com a gerontóloga Monique Alves. Monique, bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Monique, é o seguinte, é uma profissão, a gente conversava aqui nos bastidores, relativamente nova, né? Eu queria que você explicasse para a gente quais são as competências e as habilidades do gerontólogo. O gerontólogo hoje ele é formado basicamente na área de gestão, né? O gerontólogo ele tem que ter a empatia e tem que saber, por ter essa formação multidisciplinar, como você disse, a gente tem formação na área social, a gente tem formação na área biológica, a gente tem formação na área emocional do idoso, né? Então a gente consegue fazer essa articulação com todas as outras profissões que existem no mercado, que atendem a esse público idoso. Então essa é a principal competência e diferenciação desse profissional. E por ser uma área de gestão, né, um curso de gestão, ele faz a gestão tanto micro, quanto maso, quanto macro do processo de envelhecimento. O micro seria na questão de atendimento ao idoso, né, aplicando ações gerontológicas para que ele tenha uma qualidade de vida melhor. A maso seria gestão de equipamentos, né, gestão de locais que trabalhem com o idoso. E já o macro seria na gestão de políticas públicas, né, na criação, na gestão e talvez não, e na Sim. aplicação, no levantamento de demandas para políticas públicas. Então, o gerontólogo ele é muito híbrido nas áreas, né, quanto na saúde, educação, por ter essa formação multidisciplinar e por ter essa capacidade de gestão, ele faz nos 3 níveis de gestão. Ele consegue trabalhar, articular, e se posicionar levantando as demandas e aplicando as ações gerontológicas. É bastante abrangente, Sim, né, Monique? Sim. Não é um tanto complicado lidar com todas essas áreas ou não? Quando você faz a graduação, você acaba se identificando um pouco mais com alguma área, né? Tenho colegas minhas que se especializaram e seguiram a área de micro, né? Então elas fazem a consultoria gerontológica nas famílias daquele idoso que está descobriu que está com Alzheimer, então tem toda uma adaptação do lar, da família, estimulação cognitiva do idoso. Colegas que fazem mais a parte maso, né, dessa gestão de equipamentos para o idoso. Assim como casas de repouso, né, as ILPIs, instituições de longa permanência para idosos, gestão de centros de convivência, centros dias. Então o gerontólogo, por ter essas duas, né, competências de gestão e de multiprofissional, e ser um multiprofissional, ele consegue fazer a gestão com das equipes que trabalham com o idoso. E tem a questão de políticas públicas, né? Tem o pessoal que caminha para essa área, trabalhando nas políticas públicas nacionais, municipais, na aplicação e no levantamento da melhoria dos índices, né, da população idosa enfim, das esferas governamentais. Sim, muito bacana. E qual que é a diferença entre geriatra e gerontólogo, né? Porque gerontólogo a gente já começa a lembrar um pouquinho a geriatria, mas é bem diferente. Eu costumo falar, quando me apresento, eu sou Monique, eu sou gerontóloga, e todo mundo fala, primeiro faz aquela cara de interrogação típica e depois fala, geronto o quê? Eu falo, gerontóloga, não é odonto, não é, enfim, não é geriatra. O geriatra ele é uma especialidade da medicina. Você costuma ir no médico quando você está doente, né? Então a gente costuma falar que o geriatra ele trata as doenças do idoso. Poucos idosos ou poucas pessoas de meia idade vão ao geriatra para se prevenir. E o gerontólogo ele está um pouco nessa parte de prevenção, né, para melhorar a qualidade de vida, para que você para que você tenha uma velhice saudável. Você tem colegas que trabalham com crianças já, para trabalhar essa questão tanto de mitos e estereótipos com as crianças, assim como prepará-las para que elas entendam e apliquem. Eu sempre falo que criança é uma ótima
reaplicadora nos seus lares, assim, o que você ensina, ela multiplica para os pais conseguem aplicar em casa. Então, tenho colegas que trabalham nessas áreas, mas por trabalhar no processo de envelhecimento, o gerontólogo ele é diferenciado principalmente nessa questão. Ele trabalha que você chegue numa velhice, ou que você já que você está na fase da velhice, como os idosos, que você tenha uma velhice com qualidade de vida. O médico ele trabalha principalmente, o geriatra, na parte biológica. O gerontólogo ele é na parte social e psicológica também, né? No emocional, como estimulações cognitivas, junto com uma psicóloga, muitas vezes. E na parte social, muitas vezes com a assistente social e com a psicóloga também. Mas o gerontólogo ele trabalha muito com as famílias, né? O público-alvo são famílias, são os idosos, as famílias e toda a rede de apoio social que esse idoso tem. Muitas vezes, hoje a Constituição brasileira, ela tem família, não na verdade família sanguínea, né? Ela tem famílias afetivas. Hoje ela considera família aquelas famílias afetivas. Então o gerontólogo muitas vezes aciona aquele vizinho que é muito mais próximo que o filho, estimula o cuidado, estimula a atenção que é dado para esse idoso, né? Então ele consegue identificar dentro da realidade do idoso qual é a melhor pessoa para que esse idoso consiga ter uma melhor qualidade de vida. Isso é bacana, porque às vezes tem mais convivência com o vizinho por passar o dia todo, às vezes o filho trabalha, do que com o filho que passa só o final de semana. Às vezes, por exemplo, o idoso que está institucionalizado, né? Ele tem muito mais afinidade, conta os segredos com aquela cuidadora que está dentro da instituição do que com o filho. Então a gente consegue trabalhar, por exemplo, se tem que fazer alguma intervenção, ele não está tomando esse remédio novo. Então faz uma intervenção junto com a cuidadora para que ele consiga aceitar essa nova intervenção, né? Que se você fizesse por um filho, talvez você não conseguiria com tanto êxito, com tanta facilidade, se você faz com uma outra pessoa. Então o gerontólogo ele consegue ter essa visão junto com a equipe, né? Eu sempre falo que o gerontólogo não trabalha sozinho, ele trabalha com uma equipe. Mesmo os gerontólogos de micro que atendem, ele sempre tem um colega de outra profissão que ele consegue fazer essa articulação para ver o melhor caminho, a melhor abordagem. Então, eu gosto muito da minha profissão conta disso, né? Eu acho que a gente consegue se relacionar bem. Maravilha. E como é que é regulamentada, como que é a regulamentação dessa profissão? Você precisa fazer um bacharelado, né? Ou seja, 4 anos, né? E depois você se forma e aí você tira... Como que funciona? Porque as outras profissões, engenheiro, você tem lá o seu certificado, jornalista, enfim. No caso da gerontologia, como funciona? A gerontologia é um bacharelado, né? Então é como qualquer outra graduação. Antes de 2005, você era gerontóloga quando você fazia uma pós-graduação, seja no mestrado ou numa curso de pós-graduação ou um doutorado. Então, outras profissões têm assistentes sociais, enfermeiras, gerontólogas, mas elas são especialistas, a gente costuma diferenciar, elas são gerontologistas, elas são especialistas em gerontologia. Agora, depois de 2005, a Universidade de São Paulo, ela criou o curso bacharelado em gerontologia. Então, é um curso de graduação, assim como a enfermagem, assim como a medicina, é um curso de graduação, assim como a administração, ele é um curso de graduação em gerontologia, onde o curso ele é formado por vários professores, né, de diversos segmentos de estudo. A gente tem aula com fisioterapeuta, a gente tem aula com médico, a gente tem aula com farmacêutico, a gente tem aula com sociólogo. Então a gente tem aula com vários campos de conhecimento para que a gente consiga realmente, quando estiver no campo profissional, na área profissional, articular com todos eles. É um curso generalista, né? Já o especialista em gerontologia, ele é um especialista. Ele é um assistente social, por exemplo, com especialidade em gerontologia. Agora, o gerontólogo não, ele é um generalista. Ele tem uma visão abrangente de todas as profissões. Que bacana, muito bom. Agora, um tema muito comum, né, no trabalho com os idosos é o empoderamento do idoso, né? Inclusive, será tema da Conferência Nacional do Direito do Idoso em 2015, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre esse trabalho do empoderamento.
O empoderamento do idoso é você conseguir, eu acho que não é só do idoso, né? A gente está nessa época por conta da Conferência Nacional de 2015, em agosto, que o Conselho Nacional do Direito do Idoso está trazendo esse tema, mas eu acho que ele é um tema que tem que ser trazido, na verdade, para toda a população brasileira. Você empoderar alguém é você dar poder para alguém. Hoje, você dá poder a alguém quando ela conhece seus direitos. Então, a conferência está trazendo essa questão, como empoderar o idoso, como você dar poder ao idoso através do conhecimento dos seus direitos, para que ele consiga participar socialmente, né? Então, hoje, esse trabalho ainda é muito falho. E eu digo que é muito falho, muitas vezes, não digo descaso, mas por uma falha ou uma falta de incentivo da parte pública para que realmente esses direitos sejam conhecidos, né, pelo idoso. Então, eu sempre digo, e eu falei há um pouco tempo atrás, que esses direitos eles são né, falados, ensinados através dos profissionais que estão diretamente ligados com esses idosos. Hoje, esses idosos estão ligados muitas UBSs, né, as Unidades Sim. Básicas de Saúde, muitos CRAS, os Centros de Referência de Assistência Sociais, e os técnicos que trabalham diretamente com esses idosos, hoje eles estão tão sobrecarregados com tantos afazeres, que essa parte de empoderamento, não só do idoso, mas como Sim. toda a população que eles trabalham, tá ficando de lado. Então, eu acho que a Conferência Nacional do ano que vem, ele está trazendo está cutucando para que a gente preste atenção agora para o idoso, né? Porque a gente viu agora o IBGE agora de novembro que a população idosa só tende a aumentar. Exatamente. Né? E eu costumo falar, quem que é o idoso de amanhã? Né? A gente não está falando do outro, a gente está falando da gente. Com certeza. Então, até onde eu sei dos meus direitos quando eu for idosa, né? Até onde eu sei os direitos da minha mãe quando ela for idosa. Então, é isso que a conferência está trazendo, é isso que significa nós nos empoderarmos dos nossos direitos. O idoso, ele tem um estatuto específico para ele. É uma lei que tem todos os artigos, que tem todos os capítulos específicos para os direitos do idoso, tanto dentro da saúde, como dentro do transporte público, no turismo, na educação, tem uma lei específica para eles, né? Então, o quanto a gente tem trabalhado, e eu me incluo, né? Eu como gerontóloga me incluo, quanto nós temos trabalhado para que esses idosos, para que essa população, talvez não só os idosos, como eu falei, a gente trabalhar com esses netos, né? Porque tanto o avô como a mãe, como eles serão idosos, quanto a gente trabalha com eles para eles saberem esses direitos. Né? Então, eu acho que é muito mais isso. Porque quando a gente empodera, e aí a gente vai conseguir trazer esses idosos, tirar eles das casas. Né? Entendi. A gente consegue incluir eles socialmente. Monique, a gente vai para um breve intervalo, já a gente volta, a gente fala mais sobre empoderamento. Até já. Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo o que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais. E nos 6 primeiros meses, dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo.
Sala de Visitas está de volta. A gente está aqui com a gerontóloga Monique Alves, que fez já grandes esclarecimentos aqui para nós. Está sendo bastante útil. Monique, você é aqui de Osasco, né? Sou. Tá. E onde é que você foi estudar gerontologia? O curso, como eu falei, abriu em 2005 Sim. na Universidade de São Paulo, né? Em 2006 eu me formei no colégio aqui em Osasco. E como toda adolescente, eu ainda não sabia muito o que fazer da minha vida. E graças a uma psicóloga, eu consegui achar esse curso de gerontologia. E em 2007 eu entrei na Universidade de São Paulo, na USP. Esse curso é lá na Zona Leste, lá na USP Leste, né, na EASH. Foram 4 anos de graduação. Essa viagem até a Zona Leste, voltando, sim, mas hoje o curso já existe em São Carlos. Sim. Mas foi o pioneiro, foi aqui no estado de São Paulo, né? Assim como no Brasil, foi na USP. Que bacana, muito bom. Eu queria que você fizesse um raio-x, Monique, da condição do idoso aqui na cidade de Osasco. O que você tem vivenciado, né? Aqui em Osasco, agora em dezembro, no dia 3 e 4, não tenho muita certeza da data, foi a Conferência Municipal do Idoso com esse tema que a Conferência Nacional traz. Um pouco antes a gente teve a audiência pública para falar um pouco desse tema e já articular e cutucar um pouco os nossos vereadores na Câmara, né? Nós tivemos uma grande participação dos idosos, tanto na audiência como na conferência. A conferência, ela tentou levantar todos os pontos a serem levados para a conferência estadual e posteriormente na conferência nacional. E pontos relevantes aqui do município, né? Okay. Porque com a conferência nacional, muitas políticas públicas vão sair do papel e vão começar a ter os direcionamentos, né? As portarias que vão direcionar essas políticas. Então, foi muito importante, muito interessante o que o Conselho Municipal do Idoso aqui de Osasco fez e teve muita participação. Que bacana. Os idosos ou os familiares, eles têm esse interesse aqui em Osasco, eles conseguem participar, apesar de não ter sido muito divulgado, né? Eu acho que faltou um pouco da divulgação um pouco mais ampla. Perfeito. Mas foi bem interessante. Certo. E o que foi discutido? O que mais foi solicitado? O que mais foi questionado? O tema, né, principal é essa questão de empoderamento. Né, do idoso. O idoso aqui de Osasco, ele ainda sente falta de políticas muito mais específicas, né? Políticas que eu falo são os equipamentos de, por exemplo, o centro de convivência. Sim. A gente tem o centro de convivência ali atrás da Igreja Matriz de Santo Antônio, onde tem muitos idosos que participam de atividades, mas ainda falta as atividades para aqueles idosos que não têm essa condição de locomoção. Foi levantado, e é uma das brigas do nosso presidente do conselho, que haja, por exemplo, o trabalho de cuidadoras, que o município tenha cuidadoras que ajudem e auxiliem as famílias desses idosos que estão acamados, esses idosos que não têm essa condição de sair de casa. Então, acho que aqui na política municipal tem muito, e assim, eu falo com muita felicidade, porque são poucos lugares que tem, muitas políticas para idosos que têm por exemplo, os jogos, foi uma reivindicação, por que foi cancelado os jogos municipais, né? Do idoso, porque eles não querem só jogar por jogar, eles querem jogar por competir. Eles têm condições para competir, né? Então, por que não vai competir mais? Então, eu acho que são reivindicações que quando eles têm que ter direito à voz. Mas, apesar disso, a política para o idoso que não tem essa condição de estar jogando ou de estar indo num bingo ou num baile, ele está em casa. E como que a gente consegue atingir essa população que está em casa? Como a gente consegue trabalhar que eles saiam? E isso está faltando um pouco mais aqui em Osasco, né? Mas eu acho que a gente está agora com esse novo conselho, a gente está conseguindo trabalhar um pouco mais, a gente está tendo abertura dentro da Câmara, né? Para essas discussões, né? O prefeito também ele está aberto a essas discussões. Então a gente está começando e eu acredito que com a Conferência Nacional a gente já vai ter diretrizes para começar a trabalhar com essa população. Que bom. Monique, que tipo de preconceito um idoso sofre? Porque tem muitos que são oprimidos, reprimidos, e aí a gente fica se questionando como que é a convivência com ele familiar, a convivência social, que tipo de queixas eles têm com relação a preconceito?
É assim, a gente costuma falar, tudo que é velho não tem uso. Né? A sua roupa, quando você não usa mais, é porque a roupa é velha, o seu sapato é velho. Então, essa associação de velho é muito com a questão do desuso. Né? Então, esse é o principal problema que eles enfrentam. Né? Eles, muitas vezes, essa participação social, esse empoderamento, falta porque eles não se veem mais úteis. Mas não que eles não se veem mais úteis, eles se veem. Só que todo o seu entorno familiar, social, seus vizinhos, a sociedade, né, os ônibus, as calçadas, deixam que eles não consigam mais participar, não consigam mais ser úteis. Seja na intergeracionalidade, né, conversando com seus netos, passando seus valores, seja num trabalho informal, seja nos jogos disputando, eles começam a não se sentir mais úteis. Esse é o principal preconceito. Eu queria só afirmar aqui que existem dois tipos, eu falo que isso sempre é uma violência que a gente aplica. E eu falo a gente porque no dia a dia a gente acaba, todos nós, eu me incluo, que a gente acaba fazendo. Violência, todos nós fazemos. Violência a partir do momento que você não cumpre aquilo que o seu direito está fazendo. Quando você não levanta no ônibus para o idoso, quando você comete uma violência. Agora, os maus tratos quando acontece, quando essa violência vem de uma pessoa que é responsável por ele. Então, esses idosos que são amadinhos, que eles não têm eles não conseguem se ver mais úteis ou eles não conseguem, eles acabam sofrendo maus tratos dos seus familiares, porque seus familiares são os responsáveis por eles. Né? Sejam aqueles idosos acamados, que não têm mais mobilidade física, ou sejam aqueles idosos que querem sair, mas não podem sair porque a aposentadoria foi direcionada para outros gastos familiares. Então, isso não é só uma violência contra o idoso. Acho que é importante a gente ressaltar aqui que violência todo mundo pratica. A partir do momento que, se eu sou responsável pela minha mãe, ou se eu sou responsável pelos meus avós e pratico uma violência, eu pratico um maltrato. Né? Isso é muito mais grave. Dentro do Estatuto do Idoso, a punição para isso é muito maior. Né? Então, eu acho que vale a pena a gente colocar aqui, porque isso tanto para os nossos técnicos, que às vezes num relatório coloca maus tratos, mas não é a pessoa responsável. Isso vale para as instituições que estão sendo responsáveis pelos seus idosos, né? As instituições casas de repouso, né, dos idosos. Eles, como responsáveis por aquele momento que o idoso está lá, se eles praticam algum ato de violência, ele está praticando maus tratos. Né? Então, a punição é muito maior, a gente tem que olhar de um outro jeito, porque você quebra a confiança. A partir do momento que você é responsável por alguém está confiando em você. Então, é muito maior você ter essa quebra de confiança. Não dizendo que a violência social não seja tão pior. Né? Mas vale a pena lembrar que, principalmente a questão de punição é muito maior. E por falar em punição, né, como é que os casos de maus tratos eles estão sendo resolvidos? Né? Como é que os agressores são punidos? A gente tem a Delegacia do Idoso aqui em Osasco. É bom frisar, porque muita gente não conhece, né, Monique? A Delegacia do Idoso fica ali na frente do Floresta, na Rua da Floresta. Infelizmente trabalha só de segunda a sexta, no horário comercial. Mas eles estão muito abertos, o delegado ele é muito bacana, assim, ele está sempre disposto. Além da delegacia, de você fazer, porque às vezes o idoso se sente acuado de uma delegacia fazer, tem os técnicos que trabalham, se você vai no posto de saúde, você conversa com a assistente social, ela vai te orientar, ela vai trabalhar com a sua família. Né? Os CRAS, os CREAS, os casos de violência dos maus tratos em si, eles são encaminhados para o CREAS, que é Centro de Referência Especializado em Assistência Social, onde a violência já foi feita. Né? Então, o idoso já está numa vulnerabilidade muito maior. Então, entra toda uma equipe para trabalhar junto, né? Tanto com o idoso assim como a família. Além do Conselho do Idoso. Né? O Conselho do Idoso, quando você não consegue chegar num técnico, ou você não consegue, se sente acuado de ir
numa delegacia, o Conselho de Idoso ele consegue trabalhar com todos, né, com os outros equipamentos para que esse idoso ele consiga ser protegido. Sim. Então, tem alguns caminhos, na verdade são vários caminhos que existem, né? Mas a delegacia do idoso seria o melhor caminho, ideal, porque a violência, sim. né, essa questão de punição. Né? Você tem ideia, Monique, isso nem está na pauta, mas de quantos casos são relatados na delegacia? Não tenho. É bacana, depois eu vou até pesquisar a respeito, né, Monique? Sim. Agora, é comum a gente ver, Monique, idosos como moradores de rua, né? O que geralmente acontece para essas pessoas bem debilitadas, né? Escolher um caminho ainda mais difícil que é a rua, né? Você está numa vulnerabilidade tão grande, né? Por que eles escolhem esse caminho? São dois públicos, né? São aquelas pessoas que já moram na rua e estão envelhecendo. A gente esquece que elas estão envelhecendo, verdade. Né? Não é, muitas vezes eu falo que não é uma escolha, né? Eu acho que são várias responsabilidades, tanto de escolha deles, como não consegue emprego, ou uma doença do alcoolismo, porque o alcoolismo é uma doença, a família de sangue, né? Não a família afetiva. Então, tem várias corresponsabilidades que levam uma pessoa em si a morar na rua. O idoso em si, às vezes essa questão da violência, né? A violência dentro de casa é muito maior, né? Ele se sente muito menos útil dentro de casa do que na rua. Né? Hoje a gente tem equipamentos que trabalham com essa população de rua, né? Equipamentos que eu falo, esses abrigos de moradores, existem, né? Então, o CREAS, ele trabalha diretamente com essa população. Ele trabalha bem ativamente. Mas hoje os idosos que existem na rua são as pessoas que já envelheceram na rua. Nossa. A maioria deles, assim, falando de 80% deles, pessoas que estão envelhecendo na rua. E políticas públicas não são criadas para essas pessoas. Na verdade, não existe muitas políticas públicas para moradores de rua. Muito menos políticas públicas que trabalhem o envelhecimento de pessoas na rua. Complicado, né, Monique? Bem complicado, porque demanda, né? Aí demanda saúde pública, demanda assistência social, demanda várias outras questões. E aí você também tirar esse morador que já envelheceu na rua e tentar readaptá-lo a uma casa de repouso é praticamente impossível, Hoje ele já se adaptou, né? Hoje a gente tem alguns exemplos, por exemplo, em Santos, que são as repúblicas, né? Esses idosos, essas pessoas de moradores de rua, eles acabam criando uma família afetiva. Né? Então, é muito mais valioso aquele colega do que um irmão, do que um filho. Então, em Santos, por exemplo, existem as repúblicas, onde a prefeitura banca um semestre e eles montam uma república mesmo deles e eles em si têm toda uma regra, tem todo um contrato junto à prefeitura e eles começam a trabalhar para se manter dentro daquela casa e criando dentro das suas próprias regras. Eu vou só te cortar um pouquinho, a gente vai para um breve intervalo, já a gente volta e a Monique explica um pouquinho mais sobre as repúblicas. Até já. O estado de São Paulo tem o maior efetivo policial do Brasil. São quase 120 mil policiais de olho na nossa segurança. Mas se aos olhos desses 120 mil policiais se juntarem os olhos de 43 milhões de habitantes do estado, vai dar para ver muito mais. Se você viu coisas que a polícia ainda não viu, denuncie por telefone ou agora também pela internet. O sigilo é absoluto. Isso é São Paulo contra o crime. Governo do Estado de São Paulo. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas e você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente.
e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. De volta ao Sala de Visitas com a gerontóloga Monique Alves, que está esclarecedor demais aqui para a gente, super importante. Vamos voltar para você explicar um pouquinho das repúblicas. Você falou que tem em Santos. Como é que funciona, Monique? Costumam ser idosos independentes, né? Certo. Eles não podem ter nenhum comprometimento nem físico, nem psicológico. Por exemplo, idosos com Alzheimer não conseguem praticar as mesmas atividades que um idoso saudável. Então, costumam ser idosos saudáveis. Eu estou falando isso com os últimos dados que eu tenho, posso estar um pouco desatualizado. Costumam ser casas de 5 a 7 idosos, quartos individuais, e eles praticam as próprias atividades. Então, eles limpam a casa, eles fazem a própria comida, eles se organizam socialmente dentro daquela república, né? Como uma república de estudantes. Sim. Eles têm um tempo hoje para que, né, nesse tempo eles conseguem, a prefeitura está ali, vai sempre uma psicóloga, uma assistente social para acompanhá-los. E com isso, vai havendo a reinserção social. Eles podem voltar para o mercado de trabalho, eles voltam, conseguem alugar as próprias casas posteriormente, ou eles mesmos se organizam, vão morar num lugar só deles, não da prefeitura, porque tem uma regra dentro da casa das repúblicas, da prefeitura de Santos, tem regras, então eles têm que seguir. Às vezes não consigo me adaptar a essa regra, eu prefiro morar sozinho. Então eles têm um tempo, acho que são de 3 anos, onde eles conseguem se reorganizar a vida, né? Para que eles conseguem se reinserir. Nesse período, a prefeitura que subsidia todos os custos, etc. Sim, eles acham que pagam uma taxa de 150, eu não sei o valor certo, mas eles pagam uma taxa que é para manutenção, né? Eles fazem o caixinha próprio, você tem que trocar uma lâmpada, você tem que pintar uma parede, eles têm o caixinha próprio. E tem a taxa que eles pagam de luz, só uma taxa significativa. Super bacana. Para ter valor. Se sente super útil, né? Responsável. Sim. Né? Isso é legal. Monique, você participou há pouco tempo de uma audiência pública, né? na Câmara Municipal aqui de Osasco, e fazendo uma palestra sobre a condição do idoso. Qual que é a sua relação com o Conselho Municipal do Idoso aqui de Osasco? Na verdade, eu não tenho uma relação, né, uma coisa direta, fixa, não. Direta. Eu sou colega de uma das conselheiras. Minha mãe é funcionária pública aqui do município. Bacana. E ela é uma colega da minha mãe e ela é uma assistente social com especialização em gerontologia. Então, quando a gente se conheceu, a gente acabou se aproximando. Então, quando teve a oportunidade da audiência pública, eu fui convidada para falar como munícipe, como gerontóloga, para os vereadores. Foi uma experiência muito bacana da minha parte, assim, eu fiquei bastante nervosa, mas foi bastante bacana porque eu consegui ver que eu estava falando muita novidade para aqueles que nos governam, né? Para aqueles que estão com a nossa decisão na mão. E muito feliz por ver os idosos lá, teve uma participação muito bacana dos idosos. Vieram idosos de Barueri, vieram os idosos, acho que de Jandira e idosos de Osasco, vieram participar dessa audiência pública, né? Então, porque eles queriam falar. Então, apesar de eu ter exposto toda essa questão do idoso, da realidade do idoso, que a maioria dos nossos vereadores são idosos, apesar de não entender, né? Eles viram como uma novidade. Né? Então eu vi o quanto a gente conseguiu acrescentar junto com o Conselho do Idoso, que me fez esse convite, de colocar e falar às vezes pelo idoso, né? E eu consegui abrir e dar estímulo para que eles falassem. E eles pegaram o microfone, reivindicaram os seus direitos. Foi super bacana, foi muito legal. Que bom. O que você acha que ainda falta, né? No seu ponto de vista, Monique, a gente ainda está a passos de formiga de uma política pública ou de um modelo ideal para o idoso? Sim, bastante. E por qual que é o caminho, na tua opinião, Monique? Autoconscientização. Certo. Eu acho que quando é isso que eu falei, a gente pensa muito no outro. A gente não pensa como somos nós.
né? Se não tem uma fila preferencial ou se os jovens não respeitam o banco do ônibus, isso é uma responsabilidade nossa, porque a gente esquece que seremos nós nessa posição, né? Seremos nós que estaremos precisando de medicamento ou de uma atenção digna dentro de um posto de saúde ou de um cilindro de oxigênio, enfim, a gente esquece que somos nós, né? Eu costumo perguntar quanto falta para você ser idoso. Você nunca parou para pensar às vezes nisso? Quanto falta para você ser idoso? Para você estar dentro desses direitos, né? Então, principalmente da população, né? Porque eu acho que a população que incentiva, que empurra os nossos governantes, assim como os próprios governantes, né? Eles às vezes esquecem que são eles, né? Que vão ser desrespeitados, que vão sofrer algum tipo de violência, de alguns maus tratos, vão ser eles. Então, acho que quando a gente tiver essa autoconscientização, que a gente não está falando do outro, a gente está falando da gente, acho que a gente começa a mudar. É verdade, é verdade. Agora, uma pessoa que está em casa, tem um idoso, um pai, uma mãe, um avô, e cuida dessa pessoa, às vezes não entende, não conhece muito os direitos. Qual que é o caminho? Costumam ser as técnicas assistentes sociais, né? Elas têm essa formação de conversar, né, conversar com esse público, de explicar os direcionamentos para conseguir os seus direitos, né? Você consegue uma assistente social dentro do seu posto de saúde, consegue dentro dos CRAS, do centro de referência do seu bairro, e você consegue dentro da sua própria prefeitura, né? Acho que depende muito da necessidade que está tendo o familiar ou o idoso. Quando se ele conseguir detectar, não, é mais na área de saúde, é mais na área social, que nem o benefício de prestação continuada, o BPC, é na área social. Né? Se o idoso não tem aposentadoria, a família não tem um per capita de menos de um salário mínimo, então o idoso tem direito a receber um benefício, isso é um direito dele. Então, ele procura as assistentes sociais acho que no INSS você consegue dar entrada, por exemplo, no BPC. Então, são alguns caminhos, depende muito do que é a necessidade. Né? Entendi. Cada caso tem que ser analisado com calma, né, Monique? Sim. Bom, Monique, obrigada. Parabéns pela tua formação, que é uma formação linda, né? Você tão jovem aí, tão preocupada com o seu próprio futuro, com o futuro das pessoas que estão à sua volta e com pessoas que você nem conhece, né? Então, parabéns, é uma profissão muito linda. Eu queria que você deixasse os contatos, se alguém quiser saber alguma informação ou mesmo contratar seus serviços, por que não? Deixa o contato pra gente, por favor. Eu sou Monique Alves, Monique, com Q-U-E, .ao, de Alves de Oliveira, @hotmail.com. Perfeito. Eu queria só pedir uma coisa, né, para os espectadores. A minha profissão ainda não é regulamentada, apesar da sua imensa importância no nosso Brasil, que continua envelhecendo, graças a Deus. E a gente está com uma petição pública, né, a Associação Brasileira de Gerontologia está com uma petição pública para ir para o Senado para que nós consigamos essa regulamentação. Para termos os mesmos direitos que muitos outros profissionais. Para você assinar, né, a petição pode ser online hoje, abgeronto.blogspot.com.br. É só entrar, acho que ele vai pedir seu nome, seu CPF, faz tanto tempo que eu assinei, seu nome, seu CPF, e você aprovando que esse profissional seja regulamentado para que ele consiga ampliar o mercado de trabalho. Claro. Né? Por ser uma profissão nova, a gente ainda está começando o nosso mercado de trabalho. Perfeito. Então, vamos cooperar, vamos assinar. Vou assinar, pode deixar. Obrigada. Assinarei com o maior prazer, né? O número de idosos tem crescido, então a gente vai precisar de muitos profissionais como a Monique. Monique, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Imagina. Sucesso para você, tá? Muito obrigada. Imagina. Tchau, tchau. O Sala de Visitas fique por aqui, continue acompanhando a nossa programação e até o próximo programa. Obrigada.